Sabe aquele chip que está escondido, que você não mostra para ninguém? Não é deixar ele vivo não, é queimar. Sabe aquele telefone que te liga a pessoas do passado? Aquele telefone escondido que se você tem, se necessário for, apaga esse telefone e cria outro. Porque nenhuma unha do Egito pode ficar na tua roupa. Nenhuma cebola do Egito pode ficar escondido nos teus trajes. Deus está chamando um povo que tenha coragem de queimar as carroças. Deus está chamando um povo que tenha coragem de jogar todas aquelas bebidas fora. Deus está chamando um povo que tenha coragem de atualizar sua lista de contatos. Deus está chamando um povo que tenha coragem de receber uma ligação e dizer: eu não vou. E quando perguntarem por quê, eu queimei as carroças no fogo, eu nem sei como é que faz isso mais. Deus. 1 Reis 19. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª junta, quando Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. Quando Elias passou sobre ele e lançou sobre ele o seu manto. Versículo de número 20. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, então eu o seguirei. Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você. Versículo de número 21 para encerrar. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou, e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Aqui está a palavra de Deus para nós nessa noite. Diz a Bíblia Sagrada que Elias, um homem muito emblemático, conhecido, profeta de Deus, conhecido em Israel, estava sendo levantado por Deus a partir do capítulo 17 de 1 Reis, para viver uma história com Deus. E a Bíblia diz que este Elias, ele é um homem que aparece no cenário de Israel com um tempo importante, onde Deus vai mostrar a glória dele diante de Baal. Elias vive milagres de Deus, Elias vive prodígios, sinais. Mas depois de vivenciar os melhores dias da sua vida, Elias experimenta o medo à sua porta. Elias experimenta a ameaça na sua porta. E a Bíblia vai dizer que Elias está decidido a se esconder numa caverna. Porque por mais espiritual que o profeta fosse, existe uma coisa chamada humanidade, que é igual para todos nós. Elias não está na caverna como profeta, está na caverna como humano. Elias tem vontade de parar, Elias tem vontade de se esconder. Jezabel traz uma ameaça, e a ameaça é que ele iria morrer, que ele não iria viver. Então Elias, tentando salvar a sua própria vida, vai e se esconde numa caverna. Deus entra na caverna e diz assim: que fazes aqui, Elias? Interessante que Deus não ficou do lado de fora da caverna, Deus entrou. Porque os amigos, os irmãos, as pessoas, elas nos acompanham em muitos momentos da nossa vida, mas elas não conseguem entrar dentro de uma caverna conosco. O psicólogo, ele fica com a gente segurando a nossa mão até nós chegarmos na caverna. Depois de entrarmos na caverna, ele não consegue entrar conosco. O psiquiatra fica conosco até nós entrarmos na caverna, porque tem momento que nem a gente se entende, nem a gente consegue explicar o que é que nós estamos passando.
Só que Deus, como o maior psicólogo de todos, entrou na caverna para dizer: Elias, eu entendo quando ninguém te entende. Elias, eu te vejo quando ninguém te vê. E a pergunta de Deus é: o que é que você está fazendo aqui? Deus não está distante dizendo: o que é que você está fazendo aí? Deus entra na caverna. Deus entra na tua mente hoje. Deus entra na tua alma inquieta hoje. Deus entra nos teus pensamentos aqui hoje. E Ele está dizendo: o que ninguém entende, eu entendo. O que é que você está fazendo aí? Sai daí, porque eu tenho algo grande ainda para fazer na tua vida. Diz a Bíblia que Elias está ali quando ele decide ouvir a voz de Deus. Deus se apresenta para Elias. Deus se manifesta a Elias. E Elias, Deus fala com Elias: que fazes aqui? Come e bebe, o caminho é longo. Tem muita coisa para você viver. Tem muita coisa que você vai desfrutar na sua vida. Não, para mim acabou agora. Acabou não, ainda tem coisas que você vai viver. Aí Elias olha para Deus e diz assim: Senhor, além de tudo que eu estou passando, mataram todos os profetas à espada. Só fiquei eu, só sobrou eu, Senhor. Tudo que aconteceu lá no Carmelo, Jezabel aproveitou para pegar os profetas de Deus e matá-los. E agora só ficou eu. Aí Deus fala com Elias e diz assim: Elias, eu tenho sido muito zeloso. Você está dizendo que só ficou você, mas eu quero que você saiba de uma coisa: eu conservei em Israel 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Quando Elias estava dizendo: eu estou sozinho, não tem ninguém comigo, Deus estava dizendo: eu estou preservando gente que vai segurar na tua mão e vai te ajudar na tua caminhada. Aqueles profetas já não estão aqui, mas existem pessoas que eu estou levantando para que haja um novo tempo na sua vida e eu manifeste a minha palavra a você. Dentre as ordens de Deus, Deus olha para Elias e diz assim: faz o seguinte, unge Azael, unge Jeú, unge Eliseu. O que Deus está dizendo para Elias é: eu estou te entregando as missões que eu tenho para você, o propósito que eu tenho na tua vida. Porque você vai continuar de pé, não é por causa da sua força, é por causa do propósito. Você vai continuar de pé, não é porque você é bom, porque você é ruim, não é por conta disso, é porque eu tenho coisas a realizar ainda, Elias, na tua vida. Aí a Bíblia diz que Elias vai, e sabe o que Elias faz? Ele sai correndo. Diga depois de mim: sai correndo. Fale mais forte: sai correndo. Pastor, por quê? Porque uma coisa é não se posicionar até Deus falar. Quando Deus fala, Elias precisa sair sem esperar mais nenhum minuto. Elias precisa se posicionar. E a Bíblia diz que ele vai procurar, porque a Bíblia diz que ele encontra Eliseu. Se ele encontra é porque ele procura. Quando Elias encontra Eliseu, e é sobre Eliseu que eu quero falar nessa noite. Quando Elias encontra Eliseu, filho de Safate, Eliseu está lavrando a terra, porque sobre Israel havia uma colheita. Já não era mais o tempo de seca, Deus já tinha visitado o povo. Então sobre Israel já estava acontecendo uma colheita diferente. Deus, quando fala com Elias, ele vai procurar Eliseu em Abel-Meolá. Como é o nome da cidade? Abel-Meolá. Estudando geografia bíblica, eu descobri que Gideão, quando vai lutar contra os midianitas, muitos territórios são esmagados. Deus lhe dá vitória sobre muitos inimigos. E a última cidade que Gideão chega para conquistar, cidades onde exércitos foram derrotados, pessoas foram vencidas, a última cidade onde Gideão chega para conquistar é Abel-Meolá. Gideão está lutando, Gideão está enfrentando batalhas, os exércitos inimigos estão perecendo. Mas na geografia bíblica existe uma cidade que faz fronteira com a cidade em que os homens dos quais foram vencidos por Gideão estavam. Era a cidade de Abel-Meolá. Pastor, o que significa isso? Significa que todos não estiveram mais ali, mas Deus preservou aquela cidade, porque dentro daquela cidade tinha um homem qual Deus tinha um propósito. Deixa eu lhe falar uma coisa: Deus te preservou com vida até aqui, não é por nada não.
Deus te preservou no ano de 2019, quando a Covid veio, não foi por causa de nada não. Deus te preservou naquele grande livramento que Ele te deu, não foi simplesmente para você estar acreditando que as coisas vão acabar dessa forma não. Deus preserva Abel Meolá porque lá dentro tem um Eliseu. Deus preservou você porque aí dentro tem um Eliseu. Deus preservou a tua casa porque dentro da tua casa tem um Eliseu. Deus está fazendo algo na tua vida porque dentro da tua vida vai se levantar um Eliseu. E quem é Eliseu? Está escrito no último versículo: aquele que servia a Elias. Traduzindo para nós, aquele que vai servir a Deus. Deus está fazendo com que guerras se apresentem até o território de Abel Meolá. Mas dentro de Abel Meolá, Ele está dizendo: eu tenho algo a realizar na vida de Eliseu. Então essa preservação de Deus na tua vida não é para você deixar a vida te levar. Essa preservação de Deus na tua vida não é para você viver como você acha. Como é que você está, irmão? Estou como Deus quer. Deus quer não. Tome as suas atitudes, as suas decisões. Deus tem coisas muito grandes para realizar na sua vida. Deus tem favores para liberar sobre a minha e sobre a tua casa. Então, quando você está vivendo, você está fazendo e você está se levantando, porque o que Deus tem para fazer na sua vida vai se realizar. A Bíblia diz que Elias encontra Eliseu. Quando Elias encontra Eliseu, ele está numa grande responsabilidade, lavrando a terra. Haviam 12 juntas de boi. Sobre a 12ª, quem estava coordenando era Eliseu. Quando Elias chega, Eliseu está coordenando, Eliseu está trabalhando, Eliseu está fazendo. E essa terra que foi arada, um dia estava seca, porque quando a seca veio sobre Israel, não tinha como arar a terra. Observe que passou-se 3 anos e meio para que essa terra fosse arada. Passou-se 3 anos e meio para que Eliseu estivesse vivendo isso agora. O que está acontecendo? Eliseu está num momento de bonança. Mas quando o profeta se apresenta, a Bíblia diz que Elias encontra Eliseu e Elias faz algo. Ele pega o seu manto, diga depois de mim, o seu manto, e ele lança sobre Eliseu. O manto de Elias estava sobre Eliseu. Esse manto que cai sobre a vida de Elias, sobre a vida de Eliseu, representa a glória e o poder e a autoridade e a unção de Deus sobre a vida de alguém. Quando o manto é depositado sobre a vida de Eliseu, a glória, o poder, a graça, a unção, a virtude está caindo sobre a vida de Eliseu. Você observa que esse mesmo manto foi o manto que Elias abriu o Jordão. Representa o que? Poder. Representa o que? Autoridade. Mas a Bíblia não diz que Elias jogou o manto em todo mundo. Elias jogou o manto em Eliseu. Isso significa uma escolha de Deus. Deus escolheu alguém para derramar sobre ele a graça. Deus escolheu alguém para derramar sobre ele virtude. Deus escolheu alguém para derramar sobre ele poder. O que é que está acontecendo, pastor, aqui? Uma experiência pessoal. Eliseu está sendo marcado pelo manto de Elias em sua vida. O manto de Elias, já falei aqui, representa graça, poder, unção. Não é qualquer experiência não. É receber uma experiência indescritível. É receber uma experiência inenarrável. É receber uma experiência que não dá para ser a mesma coisa. O manto que está caindo sobre ele está o envolvendo para que algo sobrenatural aconteça. A Bíblia vai dizer no versículo de número 21 que Eliseu se tornou um servo. Mas eu quero dizer para você quais são os passos de se tornar um servo. A primeira coisa é que Deus te escolheu. No meio de tanta gente, Deus olhou para você nessa noite. Você que está sentado na frente, você que está sentado atrás, você que está sentado do lado, você que está sentado em cima, você está sentado embaixo. Deus te
escolheu. E o que foi que ele fez, pastor? Ele lançou o manto dele, o manto da graça. O que é graça, pastor? Favor imerecido. Se você perguntar na história dos profetas, Eliseu não tinha nada que ligasse a ele, a um profeta. Mas a graça de Deus o alcançou. Nós não somos merecedores de coisa alguma, mas a graça de Deus nesta noite nos alcança. A primeira coisa para servir é deixar com que essa graça me alcance. Porque a graça de Deus quer nos alcançar, mas eu preciso permitir, sim ou não? Eliseu poderia ter dito: tira esse manto de mim. Só que o que estava naquele manto era mais poderoso do que o que Eliseu tinha vivido até aquele dia. Se você se permitir viver uma experiência com Deus, eu te garanto uma coisa: nunca mais tu serás a mesma pessoa. A Bíblia diz que Eliseu, em primeiro lugar, Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Pastor, por que Eliseu deixou? Porque lá na frente ele ia servir. E não tem como servir a Deus sem deixar os bois e a terra. Mas espera aí, pastor. Eliseu esperou tanto tempo a colheita vir. Isso fazia tanto sentido para Eliseu. Chegou 11 carroças de boi. Quando chegou na vez de Eliseu, Deus vai lá e lança o manto. Será que Deus não poderia chamar Eliseu outra hora? Mas o que Eliseu faz? Na hora que ele está sendo chamado e que o manto está caindo, ele faz o seguinte: deixa os bois aqui. O que fazia sentido para Eliseu, agora já não fazia mais sentido. Porque o manto do envolvimento com Deus era mais forte do que o trabalho que ele estava fazendo naquele momento. Eliseu estava tão envolvido com aquele manto que era fácil abrir mão daqueles bois, que era fácil deixar aquela vida, que era fácil sair daquela situação. Pastor, eu não consigo me desvencilhar de algumas situações da minha vida. É porque você ainda não permitiu o manto cair sobre você, o manto da graça, o manto do amor de Deus, o manto da unção de Deus sobre você. Porque quando este manto repousar, deixar os bois vai ser consequência. Eliseu deixa os bois. Eliseu corre até Elias. Segundo lugar, primeiro lugar, ele deixa. Não tem como servir a Deus sem deixar. Não tem como servir a Deus sem deixar práticas antigas. Não tem como servir a Deus sem deixar algumas coisas para trás. Porque a capa também nos remete ao novo tempo. E a Bíblia diz que o velho homem já está sendo revestido de um novo homem. A Bíblia diz que não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não é só o encontro com Elias, é também deixar o que fazia para viver uma nova vida e uma nova comunhão com Cristo. Aí a Bíblia vai dizer que Eliseu, além de deixar, sai correndo. Pastor, por que Eliseu sai correndo? Porque Eliseu descobre que não vale a pena ficar mais um minuto envolvido com o que não vai fazer sentido na vida dele. Irmão, quem sabe, quem já viveu experiências, sabe que não vale a pena viver um minuto a menos fora da vontade de Deus. É por isso que Eliseu se apressa. Não tem como servir se não correr. O que Eliseu está fazendo não dá para perder tempo. Você viu que nós estávamos um dia desse aqui rompendo o ano? Nós estamos chegando no dia 20 de janeiro. Esses dias eu entrei na casa de uma irmã, ela estava dizendo: pastor, já é a virada de novo, né? Porque o tempo não está passando, o tempo está voando. Então Eliseu descobre: não dá para andar, tem que correr. Não dá para deixar as coisas de Deus. Por que Eliseu vai correr? Porque se Eliseu não corre, se Eliseu não para de perder tempo, Eliseu nunca vai cumprir aquilo que Deus já terminou. Tem gente que não consegue ainda viver o propósito porque anda a passos largos, caminha bem devagarzinho. Isso aí a gente precisa fazer na nossa vida, descansar no Senhor. Mas para as coisas de Deus e para o que Deus tem para a nossa vida, nós não podemos deixar Deus esperando. Quando você recebe uma visita, que sabe que a visita está na sua antessala, você sai correndo, dá um pulo da cadeira: eita, fulano chegou. E Deus?
Se eu disser para você que Deus está esperando você faz tempo. Se eu disser para você que Deus está esperando uma atitude sua faz tempo. Se eu disser para você que Deus está esperando que você se posicione faz tempo. É por isso que Eliseu diz, não dá para eu andar, eu tenho que correr. Porque o manto já caiu sobre mim. A capa já caiu sobre mim. A graça já caiu sobre mim. Então eu vou viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Aí Eliseu diz assim, deixa-me beijar os meus pais. Cantamos aqui. Olha o que está escrito. Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe. Então eu te seguirei. E a Bíblia vai dizer que Elias responde, vá e volte. Pois você já sabe o que eu fiz com você. Essa expressão vai e volte. Você vai lá na sua vida pregressa. Mas você não vai conseguir mais ficar nela. É por isso que tem gente que luta. Fica numa vida de vai e vem com Deus. Mas eu garanto uma coisa para você. Sempre que tiver o vai ter um vem. Porque quando você pesa na balança, está escrito na palavra. Elias olha para Eliseu e diz assim, você já sabe o que aconteceu com você. Uma experiência que você nunca teve, você começou a ter. Uma graça que te foi envolvida, que você nunca viveu, agora passou a viver. Elias estava dizendo, põe na balança, Eliseu, se vale mais a pena vir, ou se vale mais a pena voltar. Põe na balança, Eliseu, quando era que você estava arando a terra, como era a tua vida. Põe na balança. Põe na balança como era a tua vida sem a minha presença. Põe na balança como era a tua vida sem a minha graça. Aí, embora que seja uma vida de vai e vem, mas você que já conheceu, você sabe que você só vem porque vale mais a pena estar com Deus do que estar com o mundo. Vale mais a pena estar conectado com os céus do que conectado com a terra. Tem gente que não consegue, é verdade, se firmar seus passos, é uma realidade, mas ele sempre volta, porque ele diz assim, por mais que eu procure, eu não encontro o que eu encontrei em Jesus. Por mais que eu queira, não tem como, porque eu já experimentei de algo que não dá para voltar mais atrás. Eu ponho na balança e sei, é hora de voltar. É hora de voltar. É hora de voltar. É hora de voltar. E a Bíblia vai dizer, Eliseu voltou. E quando ele volta, ele disse, eu vou para minha casa me despedir dos meus pais. Sim ou não? Ele diz, eu vou para minha casa me despedir dos meus pais. Mas quando ele chega em casa, a Bíblia não fala da despedida dele com os pais. A Bíblia fala que um dia, escute isso, um dia ele deixou os bois. Mas quando ele volta, ele faz algo que ele não tinha feito na primeira vez. O que, pastor? Ele queimou as carroças no fogo. Porque ele estava andando com Deus, até deixou os bois, mas os bois estavam vivos. E a qualquer momento, com os bois vivos, algo poderia chamar a atenção de Eliseu e dizer, ei, não deu certo não? Os bois estão vivos, volta para aquela vida. Ei Pedro, está decepcionado? Está triste? Volta para a pesca. João capítulo 21. No dia que Pedro não tem a mesma resposta de Deus, ele diz, vamos pescar, vamos voltar. Por quê? Porque ele não afundou o barco. A Bíblia diz que ele deixou o barco. Mas na verdade não era para Pedro deixar, era para Pedro afundar. Porque a mensagem que Pedro ia dizer é, não adianta deixar, porque eu não vou voltar para buscar. Não adianta deixar, porque eu não venho aqui mais olhar boi. Não adianta bois estarem vivos, para na primeira oportunidade que eu tiver, pensando em voltar, eu olho e diga, mas os meus bois estão vivos. Aí Eliseu faz uma coisa, ele diz, eu vou fazer algo. Eu não vou deixar os bois vivos, eu vou queimar as carroças no fogo e vou sacrificar esses bois. Sabe qual é o problema de muita gente que ainda não conseguiu caminhar com Jesus? É que até já teve um encontro, até já deixou a capa cair, o manto de Deus cair sobre ele, até já deixou os bois, mas ele deixou os bois vivos. E de vez em quando, ele olha para os bois que estão vivos e volta e faz aquelas mesmas coisas. Só que Deus me trouxe aqui para dizer, tem coisa que você não tem que deixar viva, tem coisa que tem que queimar da tua vida. Sabe aquele chip que está escondido, que você não mostra para ninguém? Não é deixar ele vivo não, é queimar.
Sabe aquele telefone que te liga pessoas do passado, aquele telefone escondido que se você tem, se necessário for, apaga esse telefone e cria outro. Porque nenhuma unha do Egito pode ficar na tua roupa. Nenhuma cebola do Egito pode ficar escondido nos teus trajes. Deus está chamando um povo que tenha coragem de queimar as carroças. Deus está chamando um povo que tenha coragem de jogar todas aquelas bebidas fora. Deus está chamando um povo que tenha coragem de atualizar sua lista de contatos. Deus está chamando um povo que tenha coragem de receber uma ligação e dizer: eu não vou. E quando perguntarem por quê, eu queimei as carroças no fogo, eu nem sei como é que faz isso mais. Deus. Aquele convite que você recebe no meio do dia, no meio da semana, quando ligarem para você, você diz: eu não conheço mais isso não. Por quê? Você teve amnésia? Não, porque eu decidi queimar minhas carroças no fogo. Eu nem sei mais onde é que está a carroça, eu nem sei mais onde é que estão os bois. Não está vivo mais para mim. Eu enterro, eu deixo fora. Enquanto você estiver conectado ao passado, enquanto você estiver conectado àquilo que te afasta de Deus, você nunca vai conseguir romper. Mas se nessa noite Deus encontrar alguém, como Ele encontrou Eliseu, que esteja disposto a queimar até as carroças e dizer: para essa vida eu não volto mais, para esse arado eu não volto mais, para esses bois eu não volto mais. Por que, Eliseu? Porque o manto do envolvimento foi demais na minha vida e eu não me conformo com qualquer coisa não. Aleluia. Levante a mão para adorar. Levante a mão, levante. Eu quero profetizar sobre a tua vida. O manto que te envolveu é mais forte do que os bois que ficaram vivos. Deus está te dando força aqui nessa noite. Meu Deus, eu estou sentindo graça de Deus aqui. Deus está te dando forças aqui nessa noite para não fazer as coisas pela metade. Aqueles vídeos que estão no teu celular, que você acessa: não, pastor, não acesso mais não, já fui liberto da pornografia, já fui liberto disso, já fui liberto daquilo. Tem uns vídeos lá guardados ainda, que está dizendo, tem uma mensagem para você: no dia que você não quiser mais, você acessa de novo o vídeo. No dia que você não quiser mais, você volta de novo. Não, essa opção, Eliseu diz, essa opção não existe para mim. Aí eu me lembro de Pedro, Jesus dando um duro discurso, Jesus dando uma dura palavra. Multidões já tinham se retirado, porque Jesus não fala só para vir não, Jesus fala para mandar embora. Aí a Bíblia diz que Jesus está no meio do povo, olha para os discípulos e diz: e vocês? Chegou a hora de vocês acompanharem. Estão achando ruim? Volta atrás. Pedro levanta e diz: Senhor, Senhor, oh Senhor, Senhor, para quem iremos nós? Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? O que Pedro estava dizendo é: vale mais a pena estar contigo. O que Pedro está dizendo é: o que eu experimentei não dá para abrir mão não. O que Pedro está dizendo é: na mesa que eu sentei, eu não tenho mais fome. Da água que eu estou bebendo, eu não tenho mais sede. Eu não vou para canto nenhum. Eu estou contigo, porque onde estiver a tua presença, eu também estarei. Tem alguém aqui para glorificar a Deus? Tem alguém para glorificar a Deus? Tem alguém aqui para glorificar a Deus? Queimar as carroças é fazer sacrifício. Está escrito. Quando ele queimou as carroças, ele sacrificou os bois. Ou você acha que você vai servir a Deus sem sacrifício? Não existe evangelho sem sacrifício. Ah, pastor, porque não é fácil, né? As coisas do mundo. Não, mas não existe evangelho sem sacrifício. É sacrifício mesmo. É sacrificando mesmo. Só que Eliseu diz: se for para sacrificar e abrir mão daquilo que eu vivi um dia, eu abro. Porque o manto que me envolveu é muito poderoso para eu estar vivendo uma vida lá e cá. Cá e lá. Pastor, eu não entendo como é que a gente consegue ser fiel a Deus no mundo de hoje. Consegue. É só se agarrar com o manto que Ele já derramou sobre a nossa vida. Sabe por que tem gente que você vai ver 10 anos na igreja, 10 anos, não sai, não se desvia, está na presença de Deus? Sabe por quê? O manto sobre a vida dele está sendo aproveitado.
A presença de Deus na vida dele está sendo aproveitada. Você olha para ele e diz assim: ele continua crente, ele continua firme, continua, porque ele se agarrou com o manto. Não é uma pessoa que sofre de variação a cada momento. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo, outra hora está do lado, outra hora está na frente. Não, ele é uma pessoa constante. Porque o que vai fazer da nossa vida com Deus ser vida com Deus é a nossa constância. E constância revela o propósito. Então, o que Pedro vai fazer, o que Eliseu vai fazer, é desligar do passado dele aquilo que poderia o trazer de volta. E sabe de uma coisa? Quem tem que fazer isso não é Deus. Você observa que não foi Elias que disse: então faz o seguinte, você vai me servir, queima os carros, as carroças no fogo. Pega os bois, pega aqueles teus contatos, pega tudo isso, joga fora. Não. Deus não vai fazer. Pastor, estou esperando Deus fazer na minha vida uma obra. Deus não vai fazer aquilo que eu e você temos que fazer. Deus não vai colocar na nossa frente aquilo que a gente precisa tirar da nossa frente. O que Deus está dizendo é: eu vou te dar estrutura, eu vou te dar força para você fazer o que você tem que fazer. Porque queimando as carroças no fogo, você está dando uma mensagem no mundo espiritual: eu estou servindo a Deus e para o mundo eu não volto mais. Eu estou servindo a Deus e para a vida que eu tinha eu não volto mais. Então eu apago do meu passado tudo aquilo que me afasta. Sabe o que te afasta? Ah, o que me afasta, pastor, é olhar para o lado. Então olhe para frente. Ah, pastor, o que me afasta? Nós sabemos. Eliseu não queimou o pai, não queimou a mãe. Eliseu nem sequer olhou para o pai e para a mãe e despediu. Porque o problema não era os pais, o problema era os bois. E tem gente que diz assim: deixa eu ir me despedir dos meus pais. Mas não é esse o problema. Ah, pastor, já que eu estou servindo a Deus e o manto de Deus caiu sobre mim, então eu vou começar a fazer isso, fazer aquilo. Mas não adianta, você sabe qual é a raiz do problema. Você sabe onde o pecado bate todo dia na tua porta. Você sabe onde o convite de Deus chega. É lá que você tem que queimar as carroças. É por isso que Eliseu diz: não é os meus pais, não é o problema. O problema é que os bois estão vivos. E todas as vezes que eu enfrentar alguma coisa, alguém vai me lembrar: tem boi vivo se você quiser voltar atrás. Mas para mim não existe, não tem como voltar atrás. Para mim tem como avançar. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você: Deus é com quem cansa, mas não é com quem volta atrás. Porque para o cansado ele disse: o cansado vinde a mim, mas aquele que retrocede a minha alma não vai com ele, não tem prazer nele. Então o que é que Eliseu faz? Ele toma uma decisão. Eu estou tomando uma decisão de seguir a Cristo, de seguir adiante aquilo que Deus tem na minha vida, de seguir o que Deus tem na minha história. Pastor, mas se eu cansar, a mão de Deus vai estar lá para te renovar. Pastor, mas se eu quiser desistir, a mão de Deus vai estar lá te segurando, dizendo: você não desiste. Pastor, mas se eu tiver algum problema na minha vida, não, a vida com Deus não é garantia, não. A garantia maior é a presença dele. Quando ele olhou para Abraão, ele disse: Abraão, você não tem por quem jurar? Jura por você mesmo, porque eu na tua vida basto. Paulo olhou e disse: Senhor, está doendo, tira esse espinho da minha carne. Deus olhou para Paulo e disse: Tiro não, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça, Paulo, te basta. Eliseu pensou: se as carroças ficam, se os bois ficam vivos, eu sempre vou ter alternativas. Eu sempre vou ter caminho A, caminho B, caminho C. E se eu disser para você que para o crente, para o servo, não tem caminho A, caminho C, caminho D, caminho E? E se eu disser para você que para o crente só tem um caminho? Porque Deus não disse que a porta é larga, Ele disse que a porta é estreita. Deus não disse que são todas as portas, Ele disse é a porta. Deus não disse que é todos os caminhos que levam a Deus, Ele disse o único caminho que leva a Deus é Jesus. Isso não é pretensão da igreja evangélica. Isso não é orgulho da igreja evangélica. Não, isso é palavra de Deus. Isso é Bíblia. Foi Jesus que disse: eu sou o caminho. O que Jesus estava dizendo é: não existem vários caminhos. Jesus disse: eu sou a verdade. O que Jesus está dizendo é: não existem várias verdades. Jesus disse: eu sou a vida. O que ele está dizendo é: e não tem outras vidas. Tem gente que está dizendo: quando eu morrer eu vou reencarnar. Mas Hebreus 9:27
diz que aos homens está ordenado morrer uma única vez, depois da morte segue-se o juízo. Então o que você tem que fazer agora em vida. Como você tem que se posicionar em Deus, tem que se posicionar agora em vida. Porque não haverá outra vida. Mas sim quando nós nos encontraremos com o Senhor. Aí os mortos ressuscitarão primeiro, os que estiveram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós nos reencontraremos na nossa casa. Então deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você queria traçar algumas rotas na sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus só tem um caminho para você pegar. Mas esse caminho que Ele vai te conduzir vai gerar vida na tua vida. Sabe por quê? Porque esse homem que queimou as carroças, ele foi um homem maior do que Elias. Sobre ele estava uma porção dobrada do espírito de Elias. Tudo que Elias foi aqui na terra, Eliseu foi 2 vezes mais. Tudo que Elias venceu aqui na terra, Eliseu venceu 2 vezes mais. Todo milagre que Elias fez aqui na terra, Eliseu fez 2 vezes mais. Pastor, por que isso aconteceu na vida de Eliseu? Porque um dia ele queimou as carroças. Porque um dia ele quebrou da vida dele todo o plano B, todo o plano C, todo o plano D, e ele disse: eu me rendo, só tem um caminho para mim, eu não tenho para onde voltar se não for para a casa do Pai, eu não tenho onde estar se for na presença de Deus, eu não tenho para onde ir se não for na presença dele. Então eu queimo as carroças e eu sigo servindo a Jesus.